mais um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre o que é pecado. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, nos ajude a propagar o reino, dá um like. Quando você gostar do vídeo, quando o vídeo for bom, você fala, nossa, essa palavra foi boa, deixa um comentário daquilo que você entendeu, daquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. E principalmente compartilhe a vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é vida e toda vez que nós compartilhamos isso, nós estamos levando, de uma forma ou outra, nós estamos levando Jesus a essa pessoa. Nós sabemos que num tempo como esse, nós compartilhamos que o Bolsonaro disse isso, nós compartilhamos que o Lula foi livre, nós compartilhamos tantas outras coisas, mas que não traz tanta edificação, né? Não gera vida no nosso coração. E nós precisamos compartilhar Cristo. Então, que você possa nos ajudar nesta missão de propagar o reino de Deus. Amados e queridos irmãos, estou muito feliz. Nosso canal aí já tem 217 inscritos e é motivo de muita alegria, né? A gente não tem o intuito de ser famoso, a ideia é levar o evangelho a essas pessoas. E se nós formos colocar na ponta do lápis aí, são 200 pessoas ouvindo o evangelho, né? Por mais simples que seja, os assuntos aqui não são tratados numa profundidade, até porque ainda não cheguei nessa profundidade, mas o intuito é que nós possamos transmitir a Cristo, né? Que nós possamos viver uma vida mais relacional com Cristo, uma vida mais de entrega, uma vida mais de dependência, né? Como nós aprendemos na palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é algo que eu leio e que o Espírito Santo ministra no meu coração e eu compartilho com vocês para a gente poder ir se ajudando e crescendo junto, né? Na palavra de Deus. Eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo de número 3, versículo número 6, que diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, se nós vamos falar de pecado, nós precisamos falar desde o princípio, onde começou. E nós vemos que Adão e Eva ali no princípio foram enganados, né, pela serpente. E ali causou o pecado. Então tudo entrou em desordem, né? Toda a nossa vida entrou numa desordem por causa do pecado no início. Só que, ao mesmo tempo, nós olhamos também para o Novo Testamento e Cristo vem no nosso lugar, morre em nosso favor para que nós tivéssemos acesso novamente ao trono da graça, acesso novamente ao trono de Deus. Então, agora um povo que era condenado pelo pecado, agora através de Cristo nós temos o perdão e o acesso a essa graça novamente. Nós temos de novo acesso a Deus. Então, quando no princípio Deus fala para Adão, aonde estás? Né? Depois que ele peca, Deus ele vem na viração do dia e fala, Adão, aonde estás? Porque Adão se perdeu no meio da criação, ele se perdeu porque ele pecou contra o Senhor. Então nós vemos que Cristo vem e abre essa porta. Então o que nós precisamos fazer hoje é se encontrar em Cristo, estar nele, para que nós possamos ser achados por Deus. Então, de uma forma bem resumida, o que nós aprendemos que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos tira a adoração a Deus, no sentido assim de centralidade, no sentido de se eu amo algo mais do que a Deus, eu estou pecando. Se eu não reconheço Cristo Jesus como meu Salvador, como a porta de acesso à graça de Deus, eu estou pecando contra o meu Deus. Então eu vejo muito desses pastores hoje em dia, né, no Instagram, tem muito disso. As pessoas elas começam a perguntar, pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, fiz tal coisa, é pecado? Então eu vejo que a gente vai acompanhando e vê que as pessoas estão preocupadas em saber o que é e o que deixou de ser pecado. E ao invés de entender que o pecado está em não conhecer ao Senhor.
O pecado está em não ter uma intimidade com Deus. O pecado está em virar as costas para o Senhor. Então, quando eu me preocupo somente em saber o que é e o que deixa de ser, eu estou pecando. Porque aí eu começo a viver uma vida limitada. Eu não sei vocês, mas se a gente começa a saber o que é pecado ou não, a gente começa a desviar, falando, não fazer o que é pecado. Mas o meu coração não está no Senhor. Um exemplo para a gente entender é quando a pessoa fala, eu não minto, porque mentir é pecado. Então, mas quando eu sou egoísta com meu irmão, eu estou sendo um pecador. Tá entendendo? Então, às vezes a gente se prende muito no que é e o que deixou de ser, o que não é mais pecado em Cristo. E às vezes nós esquecemos do principal. Nós não conhecemos a Deus. Nós não nos relacionamos com Deus. Nós não buscamos uma intimidade com o Senhor. Quando nós queremos viver a nossa vida de qualquer forma, quando queremos olhar como assim como Eva olhou para o fruto e falou, nossa, esse fruto é bom, ele é atraente, ele é desejável aos olhos. Ela já estava pecando antes mesmo da concepção em si do fruto, né? E às vezes a gente é assim, quando nós olhamos uma oportunidade de emprego. Nossa, esse emprego é ótimo para mim, vai me gerar muitos recursos, mas vai me tirar da comunhão com os meus irmãos, vai me tirar da comunhão com a minha família, vai tirar. Nós vemos que tem muitos maridos que passam dias trabalhando fora de casa e a gente precisa sim. Não estou falando que está errado, mas a gente precisa sim trabalhar. Mas muitas das vezes as pessoas estão fora de casa, vivendo suas vidas fora de casa e quando chega em casa não trata a mulher bem, não sabe o que está acontecendo no crescimento dos seus filhos. Então, o que nós devemos fazer numa situação como essa? Entender, Senhor, qual é a sua vontade? Porque o primeiro ministério começa dentro da minha casa. Então, se eu sou um pai ausente, eu não estou sendo um cristão genuíno. Se eu sou um irmão que não se preocupa com os meus irmãos, se eu sou um membro de uma igreja que não estou preocupado se minha igreja está bem, eu estou sendo egoísta. Eu estou falando que sou de Cristo, mas a verdade é que o meu coração não está nele, então eu estou pecando. Nós vemos que o primeiro pecado foi contra Deus. O segundo pecado foi quando Caim matou Abel. Então, o primeiro pecado é quando nós viramos as costas para Deus e falamos, Deus, eu tenho o controle da minha vida. Às vezes você não vai olhar para Deus, né, e vai falar assim, Deus, agora a vida é minha, não quero saber que o Senhor faça nada. Mas as nossas atitudes estão falando isso. Né? Eva, naquele momento, Eva não quis falar para Deus que ela queria ter o controle da vida dela, mas a atitude dela mostrou isso. Então, quando nós estamos vivendo a nossa vida com o Senhor e não buscamos conhecer ao Senhor, não buscamos ter uma intimidade com o Senhor, não cumprimos o mandamento de que é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou pecando. Porque não adianta eu falar, não, eu amo ao Senhor, o meu coração é de Deus. E as minhas atitudes não mostrarem isso, né? Então, irmãos, se for para resumir o que é pecado, lógico que eu não estou falando de uma forma profunda, nem teológica do assunto. Se você quiser entender mais, eu vou deixar na descrição ou nesses cards que aparecem ali no canto, que é da Escola Convergência. E tem um irmão, que eu esqueci o nome dele, mas ele dá uma explicada um pouquinho mais profundo sobre esse assunto. São 27 minutos de vídeo, eu vou colocar aqui, depois você assiste, que se você quiser aprender mais sobre o assunto, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui é o pecado é quando a gente esquece do Senhor, quando nós amamos coisas acima do Senhor. Nosso coração tem que estar acima, amando ao Senhor. O nosso amor ao Senhor tem que estar acima. O nosso coração dependente do Senhor tem que estar acima de tudo. Então, quando eu vejo pessoas falarem, olha, você usar bermuda é pecado, você usar barba é pecado, você fazer isso é pecado, aquilo é pecado. Mas a pessoa, ela não trata a esposa como merecia, não trata os filhos como merecia, como deve ser, não é questão nem do merecimento, mas como a Bíblia nos ensina a fazer.
Então, quando eu me prendo a um pecado de bermuda ou não, de calça ou não, de barba ou sem, de isso ou aquilo, e não busco conhecer a vontade do Senhor, eu também estou pecando. Então, o pecado não se limita somente na forma de vestir, na forma de falar, na forma de como que tá isso ou aquilo. Primeiro, aonde você está em Deus? Qual é a sua proximidade do Senhor? Tiago fala que achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, nós temos uma revelação de quem nós somos. Nós vemos Isaías vendo o Santo dos Santos e ele falando assim: ai de mim que sou pecador e habito, meu Deus, esqueci. Ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala: ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Eu acho que é assim. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. Só me deu um. Eu falei certo, só não falei totalmente. Mas é isso, irmãos. Quando nós nos aproximamos e conhecemos ao Senhor, nós temos a resposta do que é o pecado. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos a resposta do que é o pecado. Tá entendendo? Então, o que nós devemos fazer é conhecer a Deus. Busque conhecer ao Senhor. Busque ter intimidade. O que o Senhor tem falado? O Senhor quer falar com você. O Senhor quer se relacionar com você. E quanto mais nós nos relacionarmos com Deus e entender que a porta está aberta, nós podemos orar, nós podemos falar com o Senhor e nós podemos viver isso na comunhão com os meus irmãos, na comunhão com a minha família em casa, nós vamos entender o que de fato é o pecado. Nós vamos começar a compreender que o pecado, ele se limita em estar longe do Senhor. O pecado é quando nós não reconhecemos Deus como nosso único Senhor, quando nosso coração não ama o Senhor acima de tudo. Amém, meu querido? Espero que essa palavra tenha falado no teu coração, que você possa ser abençoado por isso. E antes de mais nada, eu quero orar por você, para que nós possamos pôr isso em prática, né? Que nós possamos buscar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Jesus, nós te pedimos, papai, que o teu Espírito possa vir de encontro, pai, aos nossos corações. Visite essa pessoa que está assistindo, pai, que vai assistir esse vídeo, e que ela possa ser abençoada pela essa palavra, pai, abençoada através do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa ir de encontro, pai, que nós possamos entender que nós precisamos te conhecer e que tudo se resume a conhecer o Senhor, pai, que nós possamos entender isso e praticar essa verdade, pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Que você possa ser abençoado, que o Espírito Santo ministre no seu coração. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like, e nós estamos juntos. Não se esqueça, o Evangelho, ele é simples, somos nós que complicamos demais. Um forte abraço.